Irmãos, neste mês, aniversário da igreja, amém? Quantos estão alegres aí pelo aniversário da igreja? Oh, glória, não é? Então, este mês, aniversário da igreja, a nossa proposta é falarmos durante o mês, dando ênfase no crescimento da igreja. Isso muito nos interessa. É um tema palpitante, bíblico e sempre atual, porque a igreja não para de crescer. O crescimento da igreja compreende, irmãos, a expansão do reino de Deus, em sermos mais relevantes na comunidade local e fora dela, de acordo com a vontade de Deus. E a igreja, que somos nós, ela foi instituída para crescer. A igreja, ela foi instituída para crescer. Portanto, se nós não estamos crescendo, alguma coisa está errada. É preciso que você saiba, nós tenhamos o conhecimento de que esse crescimento não é apenas numérico, embora ele faça parte. Mas o crescimento da igreja não é apenas numérico, mas também é espiritual, emocional, relacional e ministerial. A igreja cresce de forma espiritual, relacional e ministerial. Quando falamos do crescimento espiritual, aqui já foi dito, a nossa irmã Leninha leu, o crescimento espiritual diz sobre a maturidade, a santidade, a vida, e cada um de nós temos com Deus, de intimidade. É a vida espiritual. O número refere-se ao evangelismo e discipulado. Porque quando a igreja trabalha no evangelismo e faz o discipulado, a igreja cresce em número. Ministerial refere-se ao crescimento dos dons e serviços que são exercitados pela igreja. E é importante de que você possa então, fazendo parte da igreja, poder saber, discernir, conhecer o seu dom. Porque pelo menos um dom você tem. Mas isso não quer dizer que eu vou perceber só o meu dom. Eu vou perceber os dons que são distribuídos na igreja. E eles são exercidos. A igreja está funcionando através dos dons, ou por meio deles, que são exercidos. É serviço na igreja. E o aspecto relacional desse crescimento refere-se à comunhão e à unidade da igreja. Então veja, a igreja cresce em número, sim, mas não somente em número. Ela cresce também espiritualmente, relacionalmente e ministerialmente. Isso tudo ao todo reflete o crescimento da igreja. Como nós frisamos em outro momento, de que a qualidade gera quantidade, às vezes a igreja não tem um número grande de pessoas, mas ela tem no seu seio, a igreja, virtudes expressas e vividas, que move ali então o coração de Deus e que reflete a glória de Deus e portanto reflete uma igreja saudável, atuante, vibrante, viva, comprometida com Deus e a sua obra. Eu quero iniciar, irmãos, lendo 3 textos que nos levam a refletir sobre o nosso chamado, missão e vida em Cristo Jesus. O nosso chamado, missão e vida em Cristo Jesus. 3 textos, inicialmente, nós vamos para o texto de Mateus 4, 20 a 22. Mateus 4, 20 e 22. Posteriormente, nós vamos para Mateus 16, 24 somente. E depois 28, 19 e 20. Vamos começar com Mateus 4, 20
ao 22, que diz o seguinte, você acompanha comigo. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. E eles estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, ao mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. Esse texto reflete o chamado de Deus em nossas vidas. Mateus 16 e 24. Mateus 16 e 24. Vai dizer o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, Mateus 28, o 19, texto da grande comissão. Tudo começa com um chamado, tudo começa quando nos tornamos discípulos de Jesus. Amém? Tem discípulo de Jesus aí, irmão? Tudo começa, preste atenção, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. E quando nós falamos de discípulos, quer dizer que é mais além do que apenas ser crente. Estamos nos referindo a ser discípulo. Mateus 28, a partir do 19, você acompanha comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez você já tenha em mente e de forma concreta o termo discípulo, o que ele significa. Discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que segue e tem foco no comprometimento ativo de seguir os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com eles, transformando vidas. Faz parte da vida dos discípulos de Jesus. E alguém já disse o seguinte, que todo discípulo é um crente. Mas nem todo crente é necessariamente um discípulo. Eis a diferença. Irmãos, e crentes nós temos muitos. Agora, discípulo, aí a coisa é mais profunda. Porque discípulo é diferente. E quando você vai ver o termo crente, discípulo e servo, as coisas vão se aprofundando. E Jesus nos chama, irmãos, para além do crer. Ele nos chama para segui-lo e ser seus discípulos. Amém? Ele nos chama para ser os seus discípulos. Qual é a diferença entre discípulo e crente? Alguém escrevendo e analisando esse contexto disse o seguinte, que o crente olha para a cruz, o discípulo toma a cruz e segue. Foi o que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, olhe para a cruz ou tome a cruz? Tome a sua cruz. O crente obedece a Deus quando lhe convém. O discípulo obedece independentemente do resultado. O que tem pessoas, irmãos, condicionando o seu ato de servir, de fazer, de se desprender, se disponibilizar para fazer, se os resultados não são satisfatórios ou se não me agradam, eu condiciono aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu condiciono
E não, peraí, Jesus. Ele obedece o discípulo independente do resultado. Se foi satisfatório ou não. Se você foi elogiado ou não. Se você foi criticado ou não. Se você está sendo perseguido ou não. Se deu certo ou não. Um crente ora quando as coisas ficam fáceis. Eu já falei isso aqui, quando estava falando em outro momento. É bem mais fácil para nós estarmos mais alegres, disponíveis, contentes, ativos, quando as coisas estão bem. Quando eu não estou sob nenhuma contrariedade. Fica mais fácil participar, orar, estar presente. Então o crente ora quando as coisas ficam fáceis. O discípulo ora independentemente das circunstâncias, porque é uma necessidade. O crente vê a igreja como culto a ser frequentado. O discípulo se vê como parte, membro do corpo de Cristo, a igreja. Nós somos a igreja. Slide 3 aí. Reflita comigo, qual a participação do discípulo no crescimento da igreja, irmãos? Tem discípulo aí? Qual é a participação do discípulo no crescimento da igreja? E aqui a gente não está falando só do crescimento numérico, embora esteja no contexto. Mas como eu disse, o crescimento espiritual, crescimento relacional, que a igreja também desempenha, e o crescimento ministerial. As pessoas vão se desenvolvendo, descobrindo seus dons, se aperfeiçoando, aprendendo. E nós já falamos isso aqui, que se eu cresço, espiritualmente falando, relacionalmente falando e ministerialmente falando, e os demais irmãos também crescem nessas áreas, qual o resultado final para a igreja? Um crescimento. Porque, como já foi dito, é do particular para o geral. Então, se nós somos a igreja, quando cada um de nós cresce, promove o crescimento da igreja. Porque nós somos a igreja. Eu não sou igreja. Eu sou membro, parte do corpo de Cristo, da igreja. Eu sou membro desse corpo. Mas nós somos a igreja. E nós somos discípulos de Jesus. Então, qual é a participação, irmãos, do discípulo no crescimento da igreja? Slide 4 aí. A igreja cresce, irmãos, quando cada discípulo cumpre o seu papel no corpo de Cristo. Amém? Efésios 4,16. Efésios 4,16. De quem todo o corpo. Quem é o corpo? A igreja de Jesus. De quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, faz o quê? Cresce. É assim, irmãos, que acontece o crescimento. Agora, quando nós nos recusamos ou ficamos estagnados, aí não cresce. Eu preciso crescer para cooperar e promover o crescimento da igreja. Vocês acham que eu já comecei sendo pastor? Eu não comecei sendo pastor. Mas é percebível que dentro do contexto e ao longo dos anos e do tempo, Deus trabalhou em nossas vidas. E a gente tem dentro do histórico, por tudo que nós passamos, um resultado como Deus confirmando em nós a sua obra. Como Ele faz com cada um de nós, seus discípulos.
Slide 5. O papel do discípulo. O papel do discípulo. Você não é discípulo? Nós não somos discípulos? O papel do discípulo. Ele é cooperador de Deus. 1 Coríntios 3:9. Nós somos cooperadores de Deus, dessa grande obra que Deus realiza nesse mundo. Nós somos cooperadores. Já falei sobre isso aqui. Ele participa ativamente da missão. Qual é a missão, irmãos, que Deus confiou a nós, a igreja? Qual é a missão? Você sabe qual é a missão, a nossa missão? Ele participa ativamente da missão. Ele é chamado para servir, evangelizar e discipular. No meu chamado, no nosso chamado, está envolvido aí o serviço aos santos. Está aí implícito também o ato de nós pregarmos, proclamar o evangelho por meio da evangelização. É o trabalho da igreja, é a missão da igreja. É a nossa missão. E discipular. O discipular, irmãos, é o trabalho que a igreja faz por aqueles que, no primeiro momento, tem um encontro com Cristo, recebeu Jesus e entra para a igreja ou está entre nós. Então nós vamos discipular. Necessariamente não quer dizer uma lição ou um estudo bíblico, mas o discipulado refere-se ao fato de nós estarmos ao lado, apoiando, ajudando no crescimento daquele novo irmão, daquele novo convertido, apoiando, ensinando. Não foi isso que Jesus disse? Batizar e ensinar. Nós temos esse momento aqui, em que nós ministramos a palavra, uma pregação, ótimo, faz parte, nós estamos ouvindo, aprendendo, refletindo, pensando, e olhando para o nosso contexto. Mas só isso não basta. E à medida então que eu me desenvolvo, porque eu não vou viver a vida toda sob o ombro de alguém, embora que eu precise também ser assistido, mas chega um momento que aquele discípulo, ele desenvolve. E Jesus diz assim, que o mestre, o discípulo não é maior do que o mestre. Todavia, se ele for perfeito, será igual ao mestre. Então eu como discípulo, você como discípulo, o ideal é que haja um crescimento, um desenvolvimento, para que a gente chegue à plena estatura do homem perfeito, à plenitude que Deus deseja, segundo a imagem de Jesus. Efésios, a partir de 4:13. Deus tem esse objetivo, de nós, ou eu, você, nós como discípulos. Então, o discípulo, irmãos, é um participante ativo, crucial, para a propagação e o fortalecimento da igreja, de acordo com o propósito de Deus. Ser discípulo implica, sim, em ter propósito de vida alinhado com a missão de Deus que Ele nos deu, o que impulsiona a ação e o engajamento. Ele é parte essencial desse crescimento, o discípulo. A participação ativa do discípulo, irmão, envolve seguir os ensinamentos de Jesus, vivenciar o amor, o perdão, o serviço e compartilhar o evangelho com outras pessoas, fazendo novos discípulos para também seguirem a Jesus. A missão não é um papel opcional, mas parte integral da identidade cristã. Faz parte. Slide 6. Nós falamos sobre o papel, agora nós vamos ver a responsabilidade do discípulo no crescimento da igreja. Primeiro, vida de oração e santidade. Esse item aqui está relacionado ao aspecto do crescimento, o quê? Espiritual. Compromisso com a palavra de Deus, é a responsabilidade do discípulo no crescimento. Participação na comunhão e nos ministérios. Não responda para mim, irmão, mas pense e reflita comigo, quantos discípulos nós temos fazendo parte da igreja? Agora, quantos estão em ministérios servindo? Outubro agora é o mês em que nós fazemos a recomposição dos ministérios.
E os ministérios, no decorrer do ano, pelo um trabalho que é feito, que é investido, o que se espera é que haja uma evolução, um crescimento. Alguns outros conseguem manter ali os irmãos ativos, participando, alguns outros com dificuldades. E a culpa às vezes não é do líder, é de nós mesmos como discípulos, poder entender, encarar o nosso chamado, que é para com Deus. Ele chama cada um, a missão que Deus nos deu, o nosso papel, nossa responsabilidade no corpo de Cristo, na obra de Deus, na expansão do Evangelho, da obra de Deus. E a gente vê pessoas, muitas vezes, frequentando a igreja, mas não tem vida de oração, não tem compromisso com a palavra, não participa da comunhão e nem se envolve em ministérios. Estão mentindo? Não se envolvem em ministérios, não querem. Como é que a igreja cresce? Se nós queremos crescer, cadê os discípulos para assumir a missão, a responsabilidade desse crescimento? A responsabilidade do discípulo também, irmãos, compete o testemunho fora da igreja, no dia a dia. A disposição em servir e obedecer à liderança. Irmãos, talvez essa seja uma das dificuldades maior que nós temos. E quando eu falo isso, não estou me referindo a nós especificamente, mas no contexto geral. De se submeter a uma liderança, de reconhecer a função, o papel de uma liderança, a autoridade de alguém que Deus levantou. Não é para você ter medo, não. É para você respeitar, é para você se disponibilizar a servir. Mas tem pessoas que querem exercer autoridade sobre os outros, mas não querem ficar debaixo de autoridade. Ele quer a posição de líder, mas quando chega na hora que ele deve ter um líder, que o orienta, ele não quer. Começou tão bem, obedecendo, servindo, mas chega um momento, parece que e aí já não quer mais submeter, ouvir, atender. Agora, quando a gente fala isso, não olhe só para uma questão da liderança da igreja, porque Jesus, para nós, é o líder maior. Se eu não obedeço Jesus, não me submeto a Ele, aos seus ensinos, que Ele manda que eu faça, por que é que a gente vai esperar que as pessoas obedeçam e façam e respondam a homens? Porque se eu obedeço ao meu líder, a minha consideração é que eu faço isso em consideração a Deus, mesmo ele sendo ruim. A minha parte é obedecer. Não é obediência cega, não estou dizendo isso. Por exemplo, quando Deus orienta para as esposas obedecer a seus maridos, o princípio é fazendo isso como para o Senhor. Porque se nós fazemos, irmãos, de forma livre, e servindo como ao Senhor e não aos homens, e isso de todo o coração, a recompensa vem de quem? De Deus. É Deus que nos recompensa. Portanto, a esposa vai obedecer ao marido, que nem sempre é aquele marido 10, por causa do temor que ela tem ao Senhor, que mandou obedecer, como Sara, serva de Abraão. Está escrito. Não é uma obediência cega, é uma obediência com o princípio do temor a Deus.
Porque dentro de uma questão de obediência, eu não ia entrar nesses pormenores, mas assim, você já sabe que Pedro disse, importa obedecer a Deus do que? Aos homens. Então, se eu sou líder e estou mandando você fazer alguma coisa que contraria a palavra de Deus, ou que não está de acordo com a palavra de Deus, você não tem a obrigação de obedecer. Agora, se está de acordo com a palavra de Deus, irmãos, aí nós pecamos e falhamos. E eu tenho certeza aqui que ninguém é induzido a fazer o que não está de acordo com a palavra. A orientação bíblica, por mais que não seja compreendida na sua totalidade, mas com certeza você não sai daqui sem compreender. O Espírito Santo está aí para mover, abrir o seu coração, falar o seu coração, para provocar, trazer mudança. O que não pode é ficar do mesmo jeito. E se eu permitir, deixar que o Espírito Santo de Deus faça isso na minha vida, senão eu vou ficar como meros ouvintes. E é isso que às vezes acontece. Falta disposição, irmãos, para servir e obedecer à liderança. O slide 7. O engajamento prático. E aí talvez a gente veja a realidade. Como é que vai haver engajamento se as pessoas não estão presentes? E esse engajamento prático começa por estar presente e ativo nas atividades da igreja. Eu falei numa quarta-feira aqui que estruturalmente e funcionalmente a igreja tem algumas coisas que foram estabelecidas e ela precisa de uma organização funcionar e funcionar bem. Então, se nós temos o culto que começa com o dirigente orando, depois o louvor, depois participação, depois reflexão, isso tudo não são coisas inventadas. Tem um momento da oferta. São coisas que fazem parte da estrutura funcional. Tem pessoas na recepção para receber os visitantes, e deve funcionar bem. A igreja precisa ter uma recepção para acolher, receber as pessoas. Precisa ter um som bom para funcionar, para a gente poder ouvir bem, as pessoas poderem ouvir bem. Estrutura funcional, que são necessárias, que faz parte do contexto. A gente não pode ficar para trás. Quando chegou aí a ideia, a necessidade, né, dos cultos online, por conta da pandemia, o que foi que nós fizemos como igreja? Pessoas se disponibilizaram para editar as gravações, fazer as coisas, e no dia lá, eu não sei se era pelo Facebook, quando começaram, né? E estava lá você assistindo o culto, a ministração que foi feita, nós vimos para cá, gravava, as pessoas editavam, faziam, e você ouvia, o evangelho chegava mais longe. É a igreja presente, atuando. A gente vai ficar para trás? Aí olhe hoje como nós estamos. Essas questões mais assistidas, hoje 2 câmeras melhores, que você já deu para perceber. Então a igreja, ela tem no sentido estrutural, funcional, as necessidades que precisam ser trabalhadas. E precisa de mão de obra. Precisa de pessoas, de discípulos. Quantos aqui receberam informativo hoje? Recebeu o informativo? Pois é. O que nós estamos falando aqui no informativo é do dia a dia da igreja. Aí eu sou membro da igreja, e eu nem me interessei de olhar o que estava no boletim. Aí nós temos aqui, por exemplo, conferência de aniversário. Neste mês de outubro, dias 25 e 26 do 10, sábado e domingo, a igreja celebra o seu 76º aniversário. É mais de um ano de existência, de muitas lutas e vitória. Tema, orador, serão 2 dias de conferência. Contamos com as vossas orações e participação para a glória de Deus. Então isso chega até nós como algo de comunicação.
mas há quem diga que não precisa do informativo. Agora, o que eu acho interessante é que outras igrejas fazem tudo isso e muito mais. Aí a gente, às vezes, ou a gente escuta pessoas fazendo comparações de igreja X e igreja B em relação à nossa igreja. Valoriza a sua igreja, o que ela faz, o trabalho, a sua liderança, os seus membros. Invista nisso. Ore por isso. Esteja presente, ativo nas atividades. Como é que eu vou desenvolver meu dom? Como é que eu vou me engajar em alguma coisa se eu não estou presente na igreja? Foi dado um aviso, eu nem vi. Eu nem sei, não estou sabendo. E se a gente avisando demais, irmãos, às vezes ainda corre o risco de alguém não ver. Como às vezes a gente coloca assim, esse domingo não vai haver EBD. Por isso, aí o que acontece? Chega irmãos aqui dizendo que veio para EBD, mas não tem EBD. Ah, eu não sabia, eu não vi. Acontece. O engajamento prático, irmãos, mostra que você então está presente e ativo nas atividades da igreja, descobrir e desenvolver os seus dons espirituais, apoiar novos convertidos e discipulá-los, está na sequência aí? Obrigado. Participar das ações missionárias e sociais da igreja e contribuir fielmente. Agora, em que áreas estão essas contribuições? Tempo. Qual é o tempo que nós damos para Deus, para a obra de Deus? Talentos e recursos. E tudo isso compete ao discípulo. Um chamado que ele tem de Deus diante da missão que Deus deu. Como membro parte da igreja. Dessa forma, irmãos, então há um engajamento. Não é por falta de apelo. Aliás, hoje nós estamos vendo pastores fazendo, não é só a gente aqui não, nós estamos vendo os pastores fazendo apelo para os crentes vir para os cultos, assistir os cultos, ou não assistir, prestar culto. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui, nós estivemos agora participando de uma reunião com pastores, não tinham muitos, mas um dos pastores que logo chegou, ele disse, rapaz, me diga uma coisa, eu queria saber se está acontecendo isso com vocês. A igreja de vocês, dos 4 domingos, tem um domingo que a igreja está bem assistida, muita gente. E os outros, pouquíssimas pessoas. Aí um pastor respondeu, do mesmo jeito lá também, é assim. Aí eu disse, nós também estamos vivendo essa sazonalidade, atípico como hoje. Cadê os discípulos? Estou falando em crente. Cadê os discípulos? Pastor, então a gente não pode faltar um culto? Não se trata disso. A gente não vai viver toda a vida de culto. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes só participam da igreja num domingo. E às vezes distancia. Então qual é a participação ativa? Qual é a presença ativa? Qual é o engajamento que pode ter? Não tem. Essa dificuldade. Sabe quais são os obstáculos, irmãos? Slide 8 aí. Os obstáculos desse engajamento. Você pode não concordar comigo. Mas os obstáculos desse engajamento e a ausência, às vezes, é falta de compromisso. Às vezes, falta prioridade. Prioridade. Então, os obstáculos ao engajamento é falta de compromisso, individualidade e comodismo. Pessoas que só pensam em si e acomoda-se. Desconhecimento da missão da igreja. Desconhecimento da missão da igreja. Não sabe nem por que está, às vezes.
Ou o que Deus está querendo de mim, né? O que Deus está querendo de mim, o que Deus está querendo de mim, sei que é o melhor. O que Deus está querendo de mim. Falta de comunhão e de discipulado contínuo. Falta de comunhão e discipulado contínuo. E a comunhão não significa necessariamente o fato de eu estar ao seu lado, próximo de você. Eu posso estar próximo de você fisicamente, mas não ter comunhão. Porque a comunhão vai exigir algo mais que nos envolve no sentido espiritual. E eu posso estar participando da igreja, mas num estado superficial, distante, indiferente, com dificuldade para entender as coisas e me comprometer com elas. É preciso, irmãos, haver um espaço nesse sentido mais íntimo, onde nós, como membros, parte do corpo de Cristo, possamos nos olhar e desenvolver entre nós amizades transparentes, sinceras, de confiança, se quisermos ir além da crença de seguir ou de ser crente. Slide 9. O resultado do engajamento. Quando há engajamento, se funciona bem, os irmãos estão presentes, ativos, desenvolvendo seus dons, servindo, atuando. A igreja forte e saudável, unida. O resultado é discípulos maduros e frutíferos. Discípulos maduros e frutíferos. Participação na comunhão e ministérios da igreja. Testemunho visível na comunidade. Crescimento e multiplicação de ministérios e vidas. Como resultado do engajamento. Citei alguns aqui, mas certamente outros, para nós entendermos. Eu não estou detalhando muito, mas estou mostrando alguns aspectos nesse sentido, dentro do crescimento da igreja, a responsabilidade e o engajamento do discípulo. Pastor, qual é a base para tudo isso que o Senhor está falando, está trazendo para nós? E aí, se nós não ficarmos contentes, nós vamos ter primeiro problema com a Bíblia. Porque o exemplo bíblico, slide 10 aí, o exemplo bíblico para nós é a partir da igreja primitiva. Atos 2, 42 e 47. O exemplo para nós é da igreja primitiva. Já foi lido aqui várias vezes. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2 e 42. E se você ler até o finalzinho o texto, e aí dentro do propósito de Deus, alguém talvez diga assim: ah, mas o crescimento da igreja quem dá é Deus. É sim, é verdade. O crescimento quem dá é Deus. A não ser que a gente vá pensar por uma teologia calvinista e diga assim: não precisa evangelizar nem falar de Jesus para ninguém, porque as pessoas serão salvas do mesmo jeito. Aí a gente se aposenta mesmo e não precisa fazer nada. Mas conforme a nossa doutrina dos apóstolos, que custou a vida deles para proclamar e anunciar o evangelho, é o exemplo que nós temos. Você acha que era melhor para Paulo ficar na condição que ele estava, ou correr risco de vida, como ele corria, um sofrimento, para pregar o evangelho? E ele disse: sai de mim, se não pregar o evangelho. Alguém diz até assim, que se Deus, em relação ao amor de Deus para com a humanidade, olhando para a vida de Paulo, Deus não amou Paulo, porque foram muitos sofrimentos, mas ele não abandonou a sua missão.
de anunciar o Evangelho. Então nós temos a igreja primitiva, irmãos, como exemplo para nós. Todos os dias, de casa em casa, no templo, eles estavam reunidos na comunhão, fazendo trabalho social, ajudando uns aos outros, caindo na simpatia do povo. E aí, a partir dessa ação da igreja e desse trabalhar da igreja, Deus acrescentava à igreja, era um resultado. Então, se nós cruzarmos os braços e nos contentarmos assim, sai ano, entra ano, e nós não observamos e não vemos um crescimento, a gente não deve se contentar com isso, irmãos. Eles perseveravam na oração, na doutrina, na comunhão, partiam o pão, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Eles demonstravam para nós o modelo de unidade, serviço e engajamento, sim ou não? Eles mostravam para nós o modelo de unidade, serviço e engajamento. Isso quer dizer que a igreja não teve problema? Teve problema. Mas eles trabalhavam a unidade da igreja, o engajamento e o serviço da igreja, o crescimento da igreja. E a grande comissão, irmãos, a grande comissão era uma prioridade na vida dos discípulos de Jesus. Deve ser também a nossa, como discípulos de Jesus. E aí o natural é que o desejo de todo discípulo, não vou dizer nem crente, o desejo de todo discípulo fiel a Deus é de ver a sua igreja crescer. Amém? Não responda para mim, mas quantos têm um desejo, irmãos, de ver a sua igreja crescer? Amém? Mas o que nós estamos fazendo? Então o desejo de todo crente fiel a Deus é ver a igreja crescendo. Nós vibramos, nos alegramos. Os nossos cultos devem ser inspiradores, alegres. Por tudo que Deus fez em nossas vidas. Devemos buscar, irmão, o crescimento com todas as nossas forças da nossa alma, de todas as formas legítimas, claro, e em todas as frentes, em todos os lugares e em todos os tempos. Quando cada discípulo, irmãos, slide 11 aí, não é? Quando cada discípulo assume a sua responsabilidade, a igreja cresce em amor, fé e número. Se queremos pagar o preço para o crescimento da igreja, precisamos nos engajar, conforme o dom que cada um recebeu, no evangelismo, no discipulado, na visitação, na integração e no treinamento, para capacitar uns aos outros. Ou seja, assumir responsabilidades. Fica de pé para a gente encerrar. Pode passar aí. Isso. Pensa e reflita conosco. Tenho sido um discípulo comprometido com o crescimento da igreja? Tenho sido um discípulo comprometido com o crescimento da igreja? Tenho sido um discípulo engajado? O que eu posso fazer para contribuir? Ore, participe, sirva e multiplique-se. Cresça. Seja um crente que contribui no crescimento espiritual da igreja. Seja um crente que contribui no crescimento de número da igreja, ou numérico da igreja do Senhor. Seja aquele que coopera de fato, de verdade, que se compromete com o crescimento da igreja, da obra e da expansão do reino de Deus.
crescimento da igreja é obra de Deus, mas requer ação humana. O crescimento da igreja é obra de Deus, sim, mas requer ação humana. De forma que se nós semearmos muito nós vamos colher. Mas se nós não semearmos nada nós vamos colher. Embora nós estejamos sob aquela condição e aquela regra que uns plantam, outros regam e outros colhem, mas isso não tira de nós a parte que nos cabe de semear a palavra de Deus. Mateus 28:19, a grande comissão e a missão da igreja, ao qual os discípulos davam prioridade. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E se você, irmão, é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, então você pode ser um pescador de almas. Com base em Mateus 4, nós iniciamos lendo. Quando os discípulos foram chamados, largaram as redes e se comprometeram com a obra de Deus. De forma que Deus deseja que nós sejamos ganhadores de almas. Eu posso fazer isso de forma particular, mas também contribuindo com a ação da igreja, ou com aquilo que a igreja faz para a expansão do reino, do evangelho de Deus, para alcançar pessoas. Como canta Nani Azevedo, que ele fala sobre ganhar almas. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede alma. Eu vou lançar a rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Tinha uma vida de adorador. Ele pede alma. Talvez vocês conheçam esse louvor, mas não é esse que a gente vai cantar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça entender que nós somos, além de crentes, discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos, temos um chamado, uma missão, conforme o propósito de Deus em nossas vidas. E o discípulo é além de apenas crer. Ele se compromete, ele assume responsabilidade, ele se engaja, ele serve, independente das circunstâncias. Pai, te dou graças, ó Deus, pela noite, que o Senhor fala aos corações e nos ajude, ó Deus. Se temos sido discípulos, muitas vezes, fora desse contexto, Senhor, com o passar do tempo, nos deixamos levar por muitas distrações, e muitas vezes já não servimos como antes, muitas vezes somos ausentes, negligentes, temos dificuldades, ó Deus, de entender, mas que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite, que o Teu Espírito Santo presente entre nós, fale aos corações para que cada um possa ser impulsionado pelo dinamis, o poder de Deus que há em nós. Recebereis poder sobre vós e servireis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Pai, nos faz então perceber isso e com convicção de pensarmos além de apenas sermos crentes, mas verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nós oramos assim gratos, pedindo no nome de Jesus. A igreja diz: amém.